Nós abençoamos o teu filho, abençoamos sua casa, seu ministério, Pai, e honramos aqui aquilo que ele carrega, Pai. Eu sei que o Senhor marcou essa noite para nós. Senhor, libera tudo que o Senhor tem. Nós estamos aqui, Pai, com a nossa expectativa lá em cima, Senhor, coração batendo forte, porque eu sei, Pai, o Senhor tem grandes coisas para nós através da sua palavra que é bendita. Usa o teu filho, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Meu amigo, a casa é sua. Fica à vontade. Amém. Aleluia. Aleluia. Queridos, por favor, fiquem comigo aqui. Quantos acreditam que o Senhor está conosco esta noite? Dê um brado de glória a Deus. Se assente, por favor. Que alegria, que prazer imenso conhecer esta casa. Que privilégio estar aqui. Eu disse ao apóstolo Igor hoje de manhã que eu estava ansioso para estar aqui, e eu fico muito feliz pelo convite. Não acreditei quando o recebi. Eu falei, é sério? Fiquei todo empolgado e fiquei muito feliz em poder receber a oportunidade de estar com vocês aqui nesta noite tão abençoada. Minha gratidão a Deus, minha casa, minha igreja, ao meu bispo Bruno, e trago saudações tanto do bispo Bruno, da pastora Vanessa, mais uma vez a toda essa linda e maravilhosa igreja, e também da minha esposa, que não está comigo aqui, mas está conectada conosco no online, e ela já mandou a paz, um abraço a todos os irmãos aqui esta noite, tá? Minha gratidão, apóstolo Igor, bispo Abete, minha honra, que honra estar aqui, viu? Minha alegria mesmo, poder estar aqui, e a felicidade de ser bênção e ser voz de Deus aqui esta noite. Que não seja nunca eu, que seja sempre Ele, é sempre sobre Ele, viu? Minha alegria de estar comigo aqui, pastor Dalton, que serve conosco na nossa igreja, também no instituto, que estou como diretor, o meu filho Gabriel, que está aqui, também alguns irmãos da nossa igreja, que estão aqui. Que bênção, e é uma alegria poder, isso, que bênção, que maravilha, Deus abençoe vocês. Quantos acreditam que Deus tem uma palavra para nós essa noite aqui? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 37. A minha língua é presa, por essa razão, eu acho que o Tleis me persegue. Lucas 9, versículo 37, até o versículo 43, perceba? É uma perseguição contra mim. Eu tive o privilégio, de alguns meses atrás, lançar o meu primeiro livro, e eu queria mesmo que ele fosse assim, bem objetivo, profundo, mas objetivo, para que quem não tem uma prática, um hábito, a leitura, pudesse ler e receber a mensagem que o Senhor me deu sobre ponto de decisão. São aquelas situações que Deus nos coloca para ver se a gente decide de uma vez o que a gente quer e o que a gente precisa fazer. Ponto de decisão. Eu tive o privilégio do amigo pastor Tiago Brunet está fazendo o prefácio desse livro, vai estar ali após o culto, para que você possa estar adquirindo, abençoando, não tanto a minha vida, também meu ministério, mas também abençoando a sua própria vida. E se o Senhor permitir, agora vou estar lançando o segundo livro, e eu tenho certeza que será muita bênção, tá? Estará ali no fundo, porque esse aqui já tem dono, e eu vou presentear o apóstolo e a bispa com esse livro. Aqui, ó, uma honra, viu? Deus abençoe, viu? Obrigado, Deus abençoe muito. Lucas capítulo 9.
Lucas 9, eu já falei o versículo, né? Ficar 37, é uma tribulação. O texto sagrado diz assim: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, e eles aqui é Jesus, Pedro, Tiago e João, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente, você pode repetir comigo? Diga: de repente. Isso. E de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, o convulsiona até espumar. Na versão que eu tenho diz: e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei o teu filho. Quando ia se aproximando, o demônio atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Preste atenção, porque são 3 movimentos diferentes. Repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados diante da majestade de Deus. O meu assunto essa noite com vocês é respira. Eu queria muito que você olhasse para 3 pessoas. Pastor, por que 3? Porque a minha língua é presa. Pronto. Você vai olhar para 3 pessoas e você vai dizer assim: respira. Vai. Espírito Santo, vem sobre nós esta noite. Todo fardo, todo peso, todo jugo será quebrado pelo poder da unção. Eu não sei o que o inimigo tentou, eu sei quem está aqui. Quem está aqui é aquele que disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tem alívio sobre nós esta noite. Eu preciso da tua glória. Venha a tua glória sobre nós, em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Se assente, por favor, com a sua Bíblia aberta. Olhe para mim, por favor. Eu preciso fazer 2 considerações antes de entrar na mensagem propriamente dito, para que você entenda. Então eu preciso muito da sua atenção. Olhe para mim. A primeira consideração que eu quero que você saiba é que esse texto e essa narrativa que a gente acabou de ler, ela acontece em 3 evangelhos. Está vendo como que o 3 me persegue? Acontece tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Por que isso é muito importante? Porque em alguns momentos eu vou falar algumas coisas que não estão no texto que a gente acabou de ler, mas está ou em Mateus ou em Marcos. Então é muito importante, porque quando se lê essa narrativa, é preciso ter os três evangelistas em mente, para que a gente tenha uma história completa, para que a gente possa entender o que o Senhor nos tem a dizer. Essa é a primeira consideração. A segunda consideração é o que está acontecendo aqui. Então eu quero que você, junto comigo, entenda qual é o drama da história, o que é que está acontecendo aqui. A sensação que eu tenho quando eu leio o texto é uma sensação sufocante. Perco o ar. A sensação que eu tenho é a sensação esmagadora, é a sensação de alguém que está sendo sufocado, asfixiado, é alguém que está se afogando e está fazendo de tudo para respirar. Que sensação é essa? Por que eu tenho essa sensação quando eu leio esse texto? Porque é um pai, é um homem, e ele está em desespero.
Ele está em desespero porque ele tem um filho único. Vou dizer de novo, um filho único, que está sofrendo alguns problemas. Veja que eu não disse um problema, eu disse alguns problemas. Por que eu não disse um problema? Porque em uma leitura superficial, nós podemos entender que o problema desse menino, desse garoto, seria espiritual apenas. Mas esse é o erro. Por que é o erro? Porque veja o movimento que Jesus fez. Lemos que Jesus fez: ele expulsou o demônio, curou o menino e entregou ao seu pai. Ou seja, o problema não é só espiritual. Até porque Mateus, quando vai falar desse menino, Mateus tenta descrever o distúrbio, o problema que esse menino carrega. Lógico que não tinha uma palavra correta dentro do que a medicina conhecia naqueles dias. Por isso Mateus usa a palavra lunático ou epilético, mas não se sabe bem qual era o distúrbio ou a síndrome que esse garoto carregava. Eu quero muito que você preste atenção nisso, porque eu tenho ouvido, eu sou novinho, mas eu prego há mais de 20 anos, e eu tenho ouvido desde a minha infância que a gente tem que cuidar da parte espiritual, que a gente tem que cuidar da parte emocional, e que a gente tem que aprender a separar o que é espiritual, o que é, e cuidar um, depois cuidar o outro. Eu tenho um pensamento um pouco diferente, até porque eu sou uma pessoa, de acordo com a palavra, tricotômica, ou seja, corpo, alma e espírito. E eu não sei você, mas eu não me separo, porque se separar o meu corpo da minha alma e do meu espírito, quer dizer que eu morri. Então eu acho que nós estamos cometendo um erro. O quê? Tentando tratar as coisas distante uma das outras. E esse é o problema. Tenta tratar o emocional, tem problema no espiritual. Tenta só tratar o espiritual, tem problema no emocional. É por isso que Paulo diz que o homem espiritual não espiritualiza todas as coisas, discerne todas as coisas, e por ninguém é discernido. Tem alguém entendendo o que eu estou ministrando? O que eu estou dizendo é que a gente precisa ter um alinhamento para aprender a tratar as coisas ao mesmo tempo. Por que aprender a tratar as coisas ao mesmo tempo? Porque olhe para mim, o diabo não se incomoda do seu distúrbio, da sua síndrome, da sua dificuldade, ou qualquer coisa que você ou a sua casa tenha. Na verdade, ele vai se utilizar disso e vai se esconder nisso, para que a gente tenha dificuldade em entender se isso é um problema psicológico ou se isso é um problema espiritual. Eu acho que vocês não estão me ouvindo. Ele não vai deixar as claras que aquilo é espiritual, ele vai confundir as coisas, e esse é o nosso problema. Ele vai confundir, para que a gente não saiba o que seja, para que a gente tenta resolver e começamos a resolver de maneira errada. Perceba que o problema desse garoto não é só um problema espiritual, também é algum distúrbio, algum problema da qual eu não consigo resolver. Eu me identifico muito nessa história, porque você está me olhando, pregando aqui, mas você não sabe que eu sou um autista, não sabe que até os 4 anos de idade eu não falava nada, não sabe como eu sempre tive problemas em relacionamentos, não sabe como eu sempre tive problemas em escola, não sabe como eu sempre tive problemas com pessoas, não sabe como eu me fechava no meu mundo. E ainda bem que o meu mundo foi a pregação. O que eu estou dizendo é que eu sei situações que minha mãe passou. Então minha mãe passou por situações, e minha mãe até fala: meu filho, eu acho que eu fiz você chorar porque eu não sabia o que era, e às vezes tentava resolver com oração, e depois tentava resolver com alguma outra forma. Então eu sei que o diabo não respeita a sua síndrome, ele não respeita o seu complexo, ele não respeita a sua dificuldade, ele não respeita o seu espectro. Ele quer tentar encontrar um caminho, ele quer tentar se encaixar e disfarçar, para que a gente não
saiba o que seja. Por isso a gente precisa aprender a tratar de maneira simultânea. Se é para tratar de maneira psicológica, psiquiatra, faça, mas é necessário ao mesmo tempo estar fazendo oração e jejum. Por quê? Porque a oração limpa o mundo espiritual, para que Satanás não tenha acesso de poder se utilizar de um problema emocional, mental ou físico. Ou seja, o primeiro diagnóstico é que esse pai está sofrendo, e eu quero que você saiba que ele sofre há muito tempo. Um dos evangelistas dizem que essa situação acontece desde a infância. Marcos diz que acontece desde a infância. Pega um pouco. Se esse garoto deve ter, por causa da palavra grega para menino, se esse garoto tiver entre seus 13 a 15 anos de idade, então significa que se desde a infância ele sofre isso, no mínimo o pai está lidando com essa situação há mais de 10 anos. Eu não sei você, eu não tenho problemas com prova, desde que eu enfrente uma prova nova. Eu quero vencer uma luta e vamos para outra. Vence uma prova e vamos para outra. Agora 10 anos na mesma prova, na mesma luta, na mesma situação, isso desgasta, isso mina a fé, mina as energias, mina as emoções. Eu acho que vocês não me entendem. Eu tenho um homem cansado, ele está cansado, porque é muito tempo lidando com a mesma coisa todo dia. Por que eu estou ministrando sobre respira? Porque esse é o sufoco do texto. O qual é? Esse é o sufoco do texto. Por quê? Porque o texto diz que dificilmente o demônio o deixa. Significa que esse pai tem que estar ligado no 220 toda hora. Por quê? Porque qualquer hora o seu filho poderia ter um ataque, e o inimigo, o demônio, pegava esse menino e quebrava ele no chão, ou jogava ele na água, ou jogava ele no fogo. Na versão, a mensagem de Eugene Peterson não diz jogava na água, diz jogava no rio, porque a ideia é afogamento. Eu acho que você não me entendeu. Esse homem não sabe o que é dormir, esse homem não sabe o que é viver. Eu imagino ele dormindo e acordando desesperado: cadê meu filho? Por quê? Porque qualquer hora alguma coisa poderia acontecer. Não entende? Ele está cansado, ele está de desespero, ele não respira, ele está querendo um alívio e não encontra. Mas eu quero que você perceba que existe uma informação que não tem no texto e me incomoda. Eu não quero só falar do que tem no texto, eu quero falar também do que não tem no texto e me incomoda. E o que não tem no texto que me incomoda? Em nenhuma das narrativas, nem de Mateus, nem de Marcos e nem de Lucas, eu encontro a mãe do menino. E isso me incomoda. Eu não sei por qual razão não cita a mãe do menino. Eu sei que existe sim as tradições das quais mulheres não eram citadas. Porém, me chama a atenção que em um caso como esse, seria mais propenso uma mãe gritando do que um pai gritando. Até porque, embora na história da filha de Jairo, é Jairo que vai até Jesus, mas o texto deixa muito bem claro que a mãe estava com a menina e presente. A minha pergunta é: cadê a mãe nessa história? Eu não sei por qual razão ela não é mencionada. Acredito que nem aqui ela esteja. Eu não sei se você me entende. Pior do que enfrentar um problema é enfrentar um problema em que o diabo está se utilizando dele. Pior do que enfrentar um problema que o diabo está se utilizando dele é enfrentar ele por muito tempo. E pior do que enfrentar ele por muito tempo é enfrentar ele de maneira solitária, de maneira disfuncional. Alguém que era para estar ali não está.
Alguém que deveria estar ali não está. Eu sei que você está me olhando todo bonitinho, mas eu sei que eu e você e muitos dos que estão aqui carregamos uma história de ter vindo de lares disfuncionais. A gente teve que vencer situações sem alguém que amamos estar presente, por alguma razão que eu desconheço. Alguns por abandono, outros por perca, outros por rejeição. E você tem que lidar com vários problemas sem alguém que você ama estar ali, sem alguém que deveria estar ali, sem alguém que o papel era estar ali, sem alguém que a função era para estar ali, e por alguma razão não está ali. E isso cansa, isso desanima, porque todo o fardo está sobre você e você fica sozinho. Calma, porque a situação vai piorar. E quando a situação piora, diga assim comigo: além do desespero do de repente. Porque além do desespero do de repente, eu sei que nós gostamos de pregar assim: de repente Deus abre a porta, de repente o Deus desce, de repente terremoto vem e tudo se abre. E eu creio nisso e eu prego isso. Mas existe um outro de repente que nós não gostamos de falar, que é o de repente que o inimigo age. Já percebeu que também é assim? De repente alguma coisa quebra, de repente uma perturbação aparece, de repente vem uma notícia ruim. Porque eu quero que você saiba que o desespero do de repente também é terrível. E esse homem carrega o desespero do de repente, mas pior do que isso, ele também está sofrendo porque não encontra nenhuma ajuda eficaz. Você pode repetir comigo? Diga: nenhuma ajuda eficaz. Por que eu estou dizendo isso? Além da esposa não ser mencionado na história, existe algo que me dói quando eu leio esse texto. E o que me dói quando eu leio esse texto, apóstolo Igor, o que me dói quando eu leio esse texto como pastor, como crente, como pregador, me dói quando eu leio esse texto, e eu tenho que falar isso com muita dor no coração, mas o que me dói quando eu leio esse texto é ver que a igreja falhou. Oh, eu sei que vocês não gostam de ouvir isso, mas se os discípulos de Jesus são a igreja, então a igreja falhou. Eu sempre ouvi: a gente não tem que ir na igreja para ver os homens, a gente tem que ir na igreja para ver Jesus. Concordo e não concordo, porque Jesus disse que eu sou sal da terra e luz do mundo. Eu acho que ele estava querendo dizer que as pessoas deveriam olhar em mim e ver Jesus em mim. Oh, vocês não estão comigo aqui? A gente não gosta de se colocar no lugar de personagens como esse. Já percebeu que sempre nessa história a gente nunca se coloca no lugar desses discípulos? Qual? Desses que falharam. Eu quero te dizer que com muita dor no meu coração, eu sei que tem gente que se feriu, eu sei que tem gente que ficou ferida porque eu falhei, porque eu deveria ter orado, mas não quis orar. Eu deveria ter recebido, mas estava mais preocupado com a escala. Eu deveria ter olhado no olho, mas estava mais preocupado com a minha posição. Eu deveria ter abraçado, mas eu estava mais preocupado com a minha exaltação. E nesse momento eu deixei de ser igreja. Eu não sei vocês, mas tem uma coisa estranha acontecendo no meio da igreja. Parece que quanto mais abençoado, mais inacessível fica. Parece que quanto mais ungido, mais inacessível fica. Parece que quanto mais está sendo usado por Deus, mais distante de gente fica. O meu Jesus não, ele anda no meio da multidão, ele é tocado pela multidão, ele é abraçado pela multidão. Tem alguém comigo ou eu estou sozinho aqui? Tem alguém comigo ou eu estou sozinho aqui? Eu não sei se você entende o que eu estou ministrando. Eu não sei se você entende o que eu estou ministrando, mas eu estou dizendo que hoje a igreja tem duas missões. A primeira missão da igreja é a mesma: continuar pregando para resgatar o perdido. Mas a segunda missão da igreja é resgatar aqueles que ela mesma feriu, aqueles que ela mesma não atendeu, aquele que ela mesma não ajudou, aquele que ela mesma jogou para fora. Está na hora da igreja falar: nos perdoe, nos perdoe. Mas nós estamos aqui para dizer: Jesus ainda é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Eu sinto Deus aqui. Olhe para mim.
olhe para mim, olhe para mim. Porque os discípulos falharam. Por que os discípulos falharam? Porque lhes faltou poder. Bispo, lhes faltou poder, e Jesus diz isso. Sabe o que Jesus diz? Faltou poder para vocês, porque essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Eu não acredito que o nome de Jesus não é poderoso para expulsar demônios. A questão é que o jejum e a oração vai matar a minha carne, vai aumentar o meu relacionamento, para que eu tenha confiança no poder do nome de Jesus. Eu acho que vocês não me ouviram. Lhes faltou poder, e porque lhes faltou poder, eles começaram a discutir. Não me entenderam. Eles estavam discutindo com os escribas, com os teólogos da época. Discutindo o quê? Discutindo o caso do menino. Por que o demônio não saiu? Mas olhe para mim, olhe para mim. Enquanto eles discutem, o demônio pega o menino, joga na água, joga no fogo. Não percebeu? Sabe por que a gente discute? A gente discute para disfarçar a falta de poder. É por isso que a gente discute, porque é mais fácil discutir do que fazer. É mais fácil discutir sobre oração do que orar. É mais fácil discutir sobre jejum do que jejuar. É mais fácil discutir sobre dízimo e oferta do que ofertar. É mais fácil discutir sobre perdão do que perdoar. E enquanto a gente fica discutindo, o demônio pega o menino e joga na água, e joga no fogo. E é isso que a gente fica se tornando. Estamos nos tornando um antro de discussão, e a gente fica discutindo. O espírito faccioso de Corinto: não, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas. Eu quero dizer que todos os três são importantes, mas nenhum deles morreu na cruz por mim. Quem morreu na cruz por mim foi o meu Jesus Cristo Salvador. Eu acho que você não me ouviu. Olha aqui para mim, época da graça. Até quando a gente vai ficar discutindo? Eu vou dizer de novo: até quando a gente vai ficar discutindo? Se o culto acaba cedo é porque acaba cedo. Se acaba tarde é porque acaba tarde. Se grita é porque grita. Se ensina é porque ensina. Se crê no Espírito é porque crê no Espírito. Enquanto a gente fica discutindo, o inimigo fica fazendo festa. Eu vim dizer: essa discussão tem que acabar, é hoje. Tem alguém comigo? Eu estou sozinho aqui. Eu sinto Deus aqui. Me ajude a pregar, por favor. Me ajude a pregar. Olhe para alguém. Olhe para pelo menos 3 pessoas. A minha língua é presa. Vai, me ajuda. Olhe para 3 pessoas e diga: vamos discutir menos e fazer mais. Vamos discutir menos e orar mais. Vamos discutir menos e jejuar mais. Eu não sei você, mas eu não tenho tempo para ficar respondendo ninguém no Instagram. Eu não tenho tempo para ficar dando resposta para fofoca, para calúnia. Eu não tenho tempo para ficar digladiando entre si. Tem muita vida para salvar, tem muita coisa para fazer, tem muito demônio para expulsar. Eu não sei você, mas eu já sei o que eu quero fazer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Tem mais alguém comigo? Ou eu estou sozinho aqui? Dê um brado de adoração agora. Ai. Enquanto isso, eu tenho um pai desesperado. E os discípulos estão discutindo. Por quê? Porque lhes faltou poder. Calma, calma. Que nesse momento eu preciso entrar em outro ponto na história. Eu quero que você, a essa altura, por favor, olhe para alguém e faça assim, ó: respira, respira, respira. Está vendo? É sufocante, não é? É sufocante quando alguém que deveria te ajudar não te ajuda. É sufocante quando você lida com muito tempo com o mesmo problema. Mas eu vim aqui te dizer:
respira. Tem um outro ponto na história. Qual é o outro ponto? Existe um problema de comunicação naquela família. Eu quero que você entenda o que eu estou pregando. Por que existe um problema de comunicação? Quando Jesus vai repreender o demônio, Jesus diz: espírito mudo e surdo, sai dele. Eu acho que vocês não me ouviram. É um espírito que deixava o garoto mudo e surdo. Não percebe? Um problema de comunicação que se instalou naquela casa. Eu acho que você não me ouviu. O pai não sabe o que o menino sente. O menino não sabe o que o pai sente. Existe um problema de comunicação silencioso e destrutivo naquela casa. Eu acho que você não me ouviu. Mas esse mesmo espírito mudo e surdo está tomando conta das nossas casas sem que nós percebamos. Não está, pastor? Está sim, eu vou te provar que está. Esse espírito está vindo sorrateiro e está deixando as nossas casas mudas e surdas. Não está, está sim. Através dos nossos iPhones, através dos nossos celulares, através das nossas redes sociais. A gente não fala mais com ninguém, a gente não ouve mais com ninguém. Já percebeu que a maioria das nossas brigas está sendo por falta de comunicação? Não ouve direito, não fala direito. E por que não ouve direito? Porque eu tinha que postar tal coisa, porque eu tinha que responder não sei quem, porque eu tinha que ver tal coisa. E cada vez mais nossa vida está sendo diminuída e dizimada por causa da comunicação. É um espírito mudo e surdo. Mas eu não sei se você entende o que eu estou ministrando. Eu estou em uma conferência profética e eu vim aqui despertar uma voz profética, porque esse espírito mudo e surdo vai ter que sair da sua casa em nome de Jesus Cristo. Quem quiser receber, receba. Esse problema de comunicação vai ter que ir embora. Eu tenho alguém comigo aqui. Eu tenho uma palavra para alguém aqui nesta casa. Eu sinto Deus aqui. Deus te levanta como voz profética. A comunhão na tua casa volta hoje. A comunhão na tua família volta hoje. Alguém pode dar o maior brado de adoração? Alguém pode dar o maior brado de glória? Segura. É nesse cenário que tem esse homem cansado. Por que eu estou ministrando esta noite sobre respira? Olha para mim. Porque nós estamos acostumados a viver em guerra, estamos acostumados a viver em batalha. Na verdade, é até os nossos jargões. Tem que ter prova o tempo todo, tem que ter luta o tempo todo. E eu acho que a gente não percebe como isso vai tocando na nossa consciência. E a gente começa a pensar que só tem que orar quando tiver problema, só tem que jejuar quando tiver prova, só tem que buscar Deus quando tiver dificuldade. E nem percebemos que nesse momento eu não estou buscando por quem Ele é, eu estou buscando pelo que Ele pode fazer. Já percebeu que nós temos um problema em descansar? Olhe para mim. Eu sempre pensei que a minha luta seria apenas com demônios, com principados e potestades e situações, e não percebi que para mim a minha maior luta é descansar. Não é descansar o corpo, é descansar a alma. Não é mudar de geografia, é aquietar o espírito. Não é parar de fazer as coisas, é parar de pensar nisso e deixar Deus fazer. Eu acho que você não me ouviu. Hebreus capítulo 4 verso 11 diz: esforcemo-nos para entrar no descanso. Existem duas palavras que não combinam: esforço e descanso. Eu acho que você não me ouviu. Olha a recomendação: esforcemo-nos para entrar no descanso. Descansar exige força.
E eu, como autista, sei disso, porque sou intenso. Tenho dificuldades para dormir desde a infância. E eu me lembro que minha mãe, querendo me fazer dormir, de alguma forma, desenvolveu uma brincadeira. Ela disse: olha, quem dormir primeiro ganha. Lógico que eu sempre perdi nessa brincadeira. E eu percebi a dificuldade que era para descansar. Descansar exige força. Sabe qual que é o seu problema? Me permita dizer isso. Sabe qual que é o nosso problema? Sabe por que você está cansado? Não é porque tem muita coisa para você fazer, é que a maioria das coisas que você acha que você tem que fazer, outros poderiam fazer. É que você não percebe como você acha que se você não fizer, o outro não sabe fazer. É que você tem que fazer. Só eu sei fazer. E Deus me trouxe aqui para te dizer: você não consegue fazer tudo, você não consegue carregar tudo, você não consegue suportar tudo, você não sabe de tudo. Olha aqui para mim, eu não vou resolver tudo, eu não tenho resposta para tudo, porque eu não sou o Cristo. Eu estou pregando para alguém aqui que está cansado, porque está tentando resolver todas as coisas. E Deus me trouxe aqui para te dizer: vai demorar para você aprender. O que é que vai ter que acontecer para você aprender? Que o possível você faz, o impossível deixa que eu mesmo vou resolver. Tem alguém comigo ou eu estou sozinho aqui? Eu não sei você, mas o Senhor me trouxe nessa segunda-feira para dizer para alguém que Ele vai fazer com você aquilo que está no Salmo 23. Salmo 23, versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos. Não me ouviram, não está escrito eu me deito, está escrito me faz deitar. Eu acho que você não me ouviu, porque eu estou tão acostumado com guerra, eu estou tão acostumado com batalha, que eu tenho tudo para descansar, mas eu ainda fico querendo encontrar prova que não existe. Deus me trouxe aqui para te dizer: respira, descansa. Se você não der glória, eu vou embora. Nessa peleja não tereis que pelejar, para aí vede o livramento. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu vou te colocar em pastos verdejantes, e eu vou te dizer: quem vai lutar daqui para frente sou eu, quem vai guerrear daqui para frente sou eu. Lá vem Jesus. Ei, eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui, mas eu preciso continuar pregando. Eu não sei você, mas eu sinto que daqui a pouco uma nuvem de glória está descendo neste santuário. Eu sinto que daqui a pouco uma unção está tomando conta dessa casa. Eu não sei qual foi o inimigo que tentou te atormentar. Eu sei que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu sinto glória dele aqui. Alguém pode adorar? Eu estou sozinho aqui. Segura. Me ajude a pregar, por favor. Olhe para alguém e faz assim, ó. Respira. Respira. Lá está o homem. Lá está aquele homem cansado. Olhe para mim, frustrado. Os discípulos estão discutindo e o inimigo está fazendo festa. Joga o menino na água, joga o menino no fogo. Mas eu tenho uma boa notícia. Se vocês não der glória, eu vou embora. Não é porque eu estou pregando, eu tenho uma boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? É que tem alguém descendo da montanha. Tem alguém descendo da montanha. Jesus está descendo da montanha. E a primeira coisa que ele vai fazer é acabar com a discussão. Eu acho que você não me ouviu. Olhe para mim, olhe para mim. Deixa eu falar um pouco de Jesus. Deixa eu falar um pouco do meu Salvador. Ele tem uma maneira diferente de resolver os problemas que eu não conseguiria. Por quê? Até porque se eu vejo um garoto de 13, 14 anos na minha frente e esse garoto começa a se debater, eu queria resolver o BO na hora. Eu vou resolver o problema na hora. Mas o meu Jesus não é assim. Porque o meu Jesus não resolve efeito, o meu Jesus resolve causa. Não adianta curar o menino
e entregar o menino curado para um pai ferido. Não me entendeu, não me entendeu, não me entendeu. O menino é o efeito. Jesus precisa atingir a causa, resolver problema pela raiz. Quando Jesus chega, que manda trazer o menino, o demônio começa a bater o menino. Por quê? Porque quer distrair a atenção de Jesus. Mas Jesus não se importa com o demônio e olha para o pai do menino e começa a bater um papo com o pai. Há quanto tempo acontece isso? Eu acho que vocês não me ouviram. Eu acho que vocês não me entenderam. Antes de resolver o problema, ele vai resolver o pai do menino. Eu acho que você não me ouviu. Esse é o Jesus que eu conheço. Porque lembra-se quando ele veio ressuscitar Lázaro, que estava morto há 4 dias? Quem se lembra? Quem se lembra? Eu não sei você, mas se eu vou ressuscitar alguém que está morto há 4 dias, e eu sei que eu vou ressuscitar alguém que está morto há 4 dias, eu ia chegar chegando. Dá licença, cheguei. Marta ia falar, é porque o senhor aqui. Cheguei. Sai. Remove a pedra. Lázaro já morreu muito, vamos, levanta. Sai daí. A minha pergunta é: como que alguém que vem para resolver o problema chora? Não me ouviram? Se ele veio para resolver o problema, como ele chora? É porque Jesus sabe que quando a gente perde alguma coisa ou alguém, a gente se perde junto. Não me ouviram? Não é possível. Antes de ressuscitar Lázaro, ele precisa ressuscitar a fé de Marta e Maria. Vocês não vieram para o culto. Não é possível. Para ressuscitar Lázaro, só basta a voz dele. Lázaro, vem para fora. Mas para ressuscitar Marta e Maria, basta a lágrima dele. Não me ouviram. Jesus não é igual a gente. Se a gente vê uma pessoa caindo no poço, a gente joga a corda para arrancar a pessoa do fundo do poço. Jesus não. Quando uma pessoa cai no fundo do poço, ele pula lá no fundo do poço com a pessoa. Fala, doeu em você, também doeu em mim. Feriu você, também me feriu. Agora eu vou te curar e nós vamos sair daqui junto. Eu não sei se você entende o que eu estou pregando. Eu vim aqui dizer, sabe por que Deus não resolveu o teu problema ainda? Porque primeiro Ele vai resolver você. Sabe por que Deus não resolveu a tua casa ainda? Porque primeiro Ele vai resolver você. Quem quiser receber, receba. Primeiro eu resolvo você e depois eu resolvo a tua casa. Primeiro eu resolvo você e depois eu resolvo a tua família. Alguém recebe o que eu estou pregando aqui? Eu não sei para quem é, mas eu sinto que a mão dele está descendo na tua direção. Quem pode adorá-lo? Ai. Eu vou começar a encerrar. Olhe para mim que eu começo a encerrar. Como Jesus vai resolver o BO daquele homem? Como Jesus vai resolver o problema daquele homem? Olhe para mim. Como Ele vai fazer isso? Eu estou pregando. Respira. E Jesus sabe que esse homem está engasgado. Faz 10 anos, mais de 10 anos que ele está sofrendo. Eu acho que você não me ouviu. E Jesus vai bater um papo com ele. Eu acho que você não está me entendendo. Eu acho extraordinário, porque o demônio está fazendo festa para tentar chamar a atenção de Jesus. E Jesus olha para o pai e diz: há quanto tempo acontece isso? Então começa a confissão do pai. Eu acho que você não me ouviu. Começa o desabafo do pai. Não me entendeu? Para curar o menino, Jesus estende a mão. Para curar o pai,
Não me ouviu, não me ouviu, não me ouviu. Vou dizer de novo: para curar o menino, Jesus vai estender a mão, mas para curar o pai, ele só vai ouvir. Olha aqui, olha para mim. Eu me lembro quando eu comecei a atender pastoralmente na igreja, e eu ficava preocupado: Jesus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? E teve um dia que o Espírito me disse: você não fala. Eu falei: mas como assim? Você não fala, você só ouve. Então eu demorei para aprender que a cura não acontece quando eu falo, a cura acontece enquanto eu ouço. Oh, vocês não estão aqui para receber o que eu estou pregando? Não é possível. Enquanto alguém está contando e eu estou ouvindo, Deus está curando, porque vai arrancando o lixo, vai arrancando a confissão, vai arrancando a... Eu acho que você não me ouviu. É por isso que o diabo quer nos ensinar errado sobre a oração. É isso mesmo que eu disse. O diabo quer colocar na nossa cabeça que você tem que ficar falando o tempo todo, falando, e você tem que também, Deus tem que ficar falando o tempo todo. Eu quero que você saiba que algumas vezes Deus não te respondeu na tua oração, porque enquanto você falava, Deus te curava. Eu queria alguém comigo aqui. Enquanto você confessava, Deus te curava. Ele não vai falar o tempo todo com você, porque a cura está enquanto Ele te ouve, porque quando Ele falar, Ele vai falar para te colocar de pé e para te fazer agir. Tem 10 comigo? Eu estou sozinho aqui. Ó, segura. Se você não der glória depois do que eu falar, eu vou embora. Receba o que eu estou ministrando. O diabo quer colocar na nossa cabeça que Deus tem que ficar falando o tempo todo, mas ainda bem pelo silêncio dele, porque Ele me ouve. Eu quero que você saiba que o livro maior da Bíblia não é o livro que Deus fala. O maior livro da Bíblia é o livro que o homem fala, é a oração. Quanto é mais eu ouço, são salmos. O que é salmos? É a oração, inspirados por Deus, mas é o homem orando. Tem momentos que ele está feliz, tem momentos que ele está triste, mas a minha cura está quando eu confesso. Eu acho que você não me ouviu. Perceba o que eu estou pregando. Olha aqui para mim. Lembra aquela história daquela mulher que sofria fluxo de sangue há 12 anos? Quem se lembra? Como que eu demorei para perceber que o mais bonito da história não foi o que aconteceu apenas quando ela tocou em Jesus, porque eu acho que você não me ouviu. Quando ela tocou em Jesus, ela recebeu a cura do corpo, mas ela ainda estava doente na sua alma, porque a história estava engasgada. Eu acho que você não está aqui, não é possível. É por isso que quando ela toca nele, Jesus para tudo e fala: quem me tocou? Quem me tocou? Eu preciso completar a obra que alguém começou. Quem me tocou? Quem me tocou? Ah, eu estou sentindo Ele aqui. Quem me tocou? Oh, eu estou sentindo a glória dele aqui. Não me ouviu? Eu acho que você não me ouviu. Olhe para mim. Eu acho que você não está me entendendo. Eu vou te mostrar o cenário da história. É uma multidão que está apertando e oprimindo ele. É o pai que está em desespero. Sabe qual é o desespero do pai? Minha filha está morrendo. E ele para tudo. Você não está me entendendo. Ele para a agenda dele. Ele não quer saber se tem uma multidão enfervecida. Ele não quer saber se tem um pai desesperado. Ele quer parar tudo só para ouvir a história de uma estranha que tocou nele. Vocês não estão aqui, não é possível. Eu vou pregar até alguém receber o que eu estou pregando. Segura. Lá vem a mulher, temendo e tremendo. Lá vem a mulher. Presta atenção no detalhe da história. Presta atenção no movimento psicológico da história. Lá vem a mulher, temendo e tremendo. E a mulher vai contar tudo. Você não está me entendendo. Sabe aquilo que você leu na Bíblia? Uma mulher que tinha 12 anos, que tinha um fluxo de sangue. Então, você sabe porque você leu. Agora ela vai contar
tudo para Jesus. Você não está me entendendo. Ela vai contar tudo. Minha irmã, minhas irmãs, vocês sabem que vocês são detalhistas. Então imagine essa mulher contando para Jesus. Você não está me entendendo. Está escrito lá que ela contou toda a história. Toda a história, você não está me entendendo, é toda a história. É mais ou menos assim: eu levantei de manhã um dia, 12 anos atrás, e eu fui lá fazer maquiagem, eu fui fazer não sei o que, de repente eu assustei, porque não sei o que, e Jesus está ouvindo ela, e Jesus está ouvindo ela, e Jesus está ouvindo ela, e Jesus está ouvindo ela. O toque dela em Jesus curou o corpo dela, mas é o ouvido de Jesus que está curando a alma dela. Oh, eu queria alguém comigo aqui. Eu acho que você não me ouviu. Se não tiver ninguém para te ouvir aqui embaixo, tem alguém lá em cima dizendo: conta que eu te ouço, conta que eu te ouço, conta que eu te ouço, conta que eu te ouço. Eu estou sentindo ele aqui. Ai. Ai. Ai, 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 meu Deus. Eu já vou começar a encerrar. Eu sinto a glória dele descendo aqui. Dá uma olhadinha para alguém e faz assim, ó: respira, respira, respira. Ele ouve a tua história sem julgamento. Ele ouve a tua história sem condenação. Ele ouve a sua história sem apontar o dedo. Eu quero ir alguém comigo aqui. Agora perceba, perceba, perceba. E eu encerro agora. Perceba, tem uma unção que está descendo aqui. Perceba, eu encerro agora. Perceba o que está acontecendo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. É que o pai começa a contar a história, e de repente o pai solta um detalhe que me incomodou. Por quê? Porque eu fiquei tão preocupado com o ataque do diabo e não percebi a resistência que Deus deu ao menino. Não me entenderam? Então vamos lá. Presta atenção nisso. Presta atenção, vamos lá. Desde a infância, para matar o menino, desde a sua, fale comigo, desde a sua, desde que ele é garoto, para matar ele, joga na água, joga no fogo. Não entendi porque vocês não reagiram. Vou de novo. Desde a infância, desde a sua, Marcos diz, para matar ele, o objetivo é matar ele. Joga na água, joga no fogo. E não me entenderam ainda, vamos de novo. Desde a infância, desde que ele era garotinho, para matar ele, joga na água, joga no fogo. A minha pergunta é: e ele não morreu? Não me entenderam? Eu vou de novo, não me entenderam? Não me entenderam? É por causa da graça. É essa raiva que o diabo tem dele. Qual? Ele não morre. Joga no fogo, não morre. Joga na água, não morre. Joga no fogo, não morre. Joga na água, não morre. Tenta no fogo de novo, não morre. Tenta na água, não morre. É essa raiva que o diabo tem de você. Tenta na pandemia, não morre. Tenta no casamento, não morre. Tenta na família, não morre. Tem uma palavra sobre a tua vida. Sabe qual é a palavra? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Nem o fogo, nem a chama arderá em ti. Só quem é sobrevivente, dê um minuto de glória.
Balança quem está sentado aí e fala: se move, se move. Diga: ficar de pé, ficar de pé, ficar de pé. Dá uma olhadinha para alguém e diga: me ajude a pregar. Bate na mão de alguém e fala: e se não fosse Deus, hein? E se não fosse Deus, hein? Me ajude aí. Bate na mão de uns 5 e fala: e se não fosse Deus, hein? E se não fosse Deus, hein? E se não fosse Deus, hein? Tem gente aqui que era para estar morto. Tem gente aqui que era para estar preso. Tem gente aqui que era para estar na UTI. Tem gente aqui que era para estar vegetando. E por que não está? Jeová chegou primeiro e falou: é meu, é meu, é meu, é meu. Vai cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu és protegido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tem glória dele aqui. Levante as duas mãos por 1 minuto. As duas, as duas, as duas, as duas. Só quem já viveu um milagre. Você nem sabe como está vivo, não é? Você nem sabe como está de pé, não é? Tem alguém para receber o que eu estou pregando? Se fosse outro no seu lugar, já teria perdido a cabeça. Se fosse outro no seu lugar, nem vivo estaria. Se fosse outro no seu lugar, era para estar no manicômio. Você nem sabe por que você está aqui? Eu te respondo: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem alguém comigo? Eu estou sozinho aqui. Eu tenho uma palavra para alguém. Deus te preservou. Deus te preservou. Quem pode dar o maior barulho de glória? Vem comigo, batera. Vem comigo. Olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim. Me perguntaram uma vez: por que você grita tanto quando prega? Eu falei: eu já tentei mudar. Por que você pula tanto na hora do culto? Por que você grita tanto? Por que você fala em... Por que você sai correndo? Eu falo: porque quando eu me lembro de onde Ele me arrancou, quando eu me lembro, eu queria alguém aqui. Quando eu me lembro que eu nasci com pneumonia dupla, eu já nasci na UTI. Quando eu me lembro que até os 4 anos eu não falava nada. Quando eu me lembro que eu vim de um lar disfuncional. Quando eu me lembro que eu perdi meu irmão assassinado. Quando eu me lembro que há 2 anos atrás é para mim e minha esposa ter morrido, mas Ele me salvou. Me dá vontade de correr, me dá vontade de saltar, me dá vontade de pular. Tem mais alguém comigo aqui? Tem mais alguém comigo aqui? Tem mais alguém comigo aqui? Ao centro, olha aqui. Dê um brado de adoração agora. Já eu termino. Levante as duas mãos. Respira, respira. Vem o louvor comigo aqui. Já eu encerro. Sente o livramento. Sente. Respira, vai, respira. Os últimos anos não foi fácil. Respira, respira. Depois eu continuo. Eu já vou encerrar. Tem uma nuvem da glória descendo aqui. Tem uma nuvem da glória descendo nesse santuário. Quem recebe a presença dele agora? Pode chamar ela para mim? Ela? Você pode vir aqui, moça? Me dê sua mão.
enquanto eu pregava, o Senhor mandava eu te dizer: respira. E Deus não vai te responder tudo, porque Deus nem sempre dará todas as respostas. Ele é a resposta. Eu sinto um descanso de Deus vindo na tua alma. E o Senhor só mandava eu te dizer: diga para ela, respira e confia. Eu não sei por quantas águas e fogo você passou. Eu não tenho ideia do que aconteceu. Eu só sei que a gente só sabe ver as coisas que a gente queria e não teve, e não consegue perceber que o fato de eu estar de pé é o maior milagre. Deus fará das nossas tragédias o nosso maior testemunho. O nosso maior testemunho não será o que falamos, será quem nós somos. À medida que a gente anda, quem olhar vai dizer: está vivo como? Está de pé como? E Deus diz: porque eu sustentei. Eu ministro sobre a tua vida a força do Altíssimo, o renovo do Altíssimo. Alguém pode estender a mão para cá? Eu estou sozinho aqui. Enquanto eu oro por ti, o Espírito manda eu te dizer: acalma o coração e apenas veja o que eu vou fazer. Receba agora o abraço do Espírito Santo sobre a tua vida, da unção que está neste santuário sobre mim. Receba o toque do Espírito agora sobre ti, em nome do Senhor. Alguém pode adorar? Eu estou sozinho aqui. Alguém pode adorar? Eu estou sozinho aqui. Eu acho que eu já passei do horário, né? Olhe para mim. Deixa eu dizer alguma coisa. A essa altura, apóstolo, eu fico tentando imaginar como que deve ser o rosto daquele garoto. Deve estar cheio de cicatrizes. Joga na água, joga no fogo. Não tenha vergonha das suas cicatrizes. O seu certificado não são os seus diplomas. Seu certificado não é o que você tem na sua conta bancária. Seu certificado são as cicatrizes. Quando olham para você e dizem: como é que você conseguiu sobreviver? E a resposta é: nem eu sei. Foi o Senhor quem fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Calma, 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 calma. Porque Deus está dizendo: olha para mim. Eu só posso te dar uma voz se eu te curar primeiro. Você está se afogando, e eu preciso resgatar a sua fé. Olha aqui para mim. Aquele homem não consegue mais crer. Por quê? Porque os discípulos falharam. Eu sei que a gente não deveria te ferir, mas de vez em quando, alguém que se diz ser igreja faz o que não deveria fazer, mas não culpe o Espírito Santo por isso. Eu não sei quais foram as feridas que você teve e as frustrações. Você precisa voltar a crer. O homem disse para Jesus: se tu podes. Jesus disse: se tu podes, se você puder crer. Eu sei que te prometeram uma coisa e te deram outra, mas se você puder crer,
Eu sei que te prometeram o céu e te deram o inferno, mas se você puder crer, eu sei que disseram ser teus amigos e te traíram, mas se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Jesus vai expulsar o demônio. Presta atenção e eu começo a encerrar. Jesus disse: espírito mudo e surdo, sai dele. Se vocês não der glória agora, eu vou embora. Marcos diz: sai dele e nunca mais volte. Segura. Época da graça levanta como voz profética nessa conferência para te dizer: eu não sei o que te perturbou, vai ter que ir embora para nunca mais voltar. Vai, levante a mão, expulsa isso agora. Essa depressão vai e nunca mais volte. Essa doença vai e nunca mais volte. Esse demônio vai e nunca mais volte. E nunca mais. Preste atenção. Preste atenção. Eu sinto que uma unção está descendo neste santuário. Por que a mensagem é respira? Porque agora esse homem vai ter que reeducar a sua vida. Jesus entregou um menino curado ao pai, curado, mas agora esse homem vai ter que aprender a viver de novo. Por quê? Porque ele está acostumado. Ele acordava em desespero: cadê meu filho? Mas dessa vez não tem mais ataque. Dessa vez não tem mais demônio. Eu acho que você não me ouviu. Deixa eu imaginar um pouco. Eu imagino esse homem no dia seguinte, preocupado: cadê meu menino? Eu imagino alguém olhando para ele dizendo: respira. Acabou. Tem alguém comigo ou eu estou sozinho aqui? Eu vim ministrar para alguém aqui. Respira. Isso acabou. Eu não sei por qual caminho veio. Eu sei que por 7 vai ter que ir embora. Vai e nunca mais volte. Aquele menino volta a falar. A única maneira de não ter mais brecha para o diabo é se alguém for colocado no lugar. Jesus disse que quando o Espírito sai, uma casa fica vazia. Qual é a única maneira de esses demônios não voltarem? Se a casa for preenchida. Enchei-vos do Espírito Santo. Eu já passei do horário, mas eu me peço só um minuto. Deus quer te levantar como voz profética, mas você vai ter que acalmar a sua alma. Você precisa respirar. E a única maneira de fazer isso é fazer como aquele pai fez. Ele correu até Jesus. Se você entende que essa palavra é contigo, eu lhe convido a sair do seu lugar e correr até o altar agora. Eu vou viver esse milagre. Eu vou viver essa providência. Eu vou viver essa resposta. Eu vou viver. Eu preciso respirar. Eu lhe convido, sai do seu lugar e vem até o altar agora. Corre, 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 corre. Se eu fosse você, eu já estaria aqui. Se eu fosse você, eu já estaria aqui. Eu não sei
sei você, mas eu preciso respirar, eu preciso descansar. Sai do seu lugar e corra para o altar. Sai do seu lugar e corra para o altar. Quanto mais forte você finge ser, pior o problema fica. Corre para o altar, corre para o altar. Fecha os teus olhos agora. Já que você veio, vem com as mãos levantadas. Já que você veio, venha se derramando diante dele. Aonde você estiver, estende as mãos, levante as suas mãos ao Senhor. Vem Espírito, abraça Ele agora. Mais Espírito Santo, abraça Ele agora, abraça Ele agora, até que Ele não suporte nem ficar em pé. Vem com a tua glória, mais. Levante as suas mãos em adoração. Tem alguém comigo ou eu estou sozinho aqui? Tem alguém comigo ou eu estou sozinho aqui? Sopra sobre ela, Espírito. Sopra sobre ela. Sopra sobre ela. Mais. Dá um abraço. Até resistência caírem, até muralhas caírem, até correntes caírem, até que ela não suporte a tua glória. Mais. Tem alguém comigo ou eu estou sozinho aqui? Tem alguém comigo ou eu estou sozinho aqui? Pode louvar. Depois eu encerro. Esquece que eu estou aqui. Levante as mãos em adoração. Mais. Vem. Louva. Mais. Vem com a tua glória. 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 Mais. Mais. Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Mas vamos, levante as duas mãos. Levante as mãos. Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Levante as duas mãos aos céus. Abra sua boca. Não espere a música agora. Mais Espírito. Mais. Alguém me ajude com ela aqui. Mais. Até que ela não suporte o peso da glória. Mais. Eu não sei o que tentou entristecer ela. Vai ter que sair ao redor dela, pois nela está o poder do Espírito. Mais. Alguém pode dar glória? Eu estou sozinho aqui. Levante as mãos e abra a sua boca. Se você fala em outras línguas, faça isso agora. Abra a sua boca. Vem época da graça, vem comigo. Eu sinto glória dele aqui. 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 Levante as suas mãos, feche os olhos.
Respira, respira, Senhor. Chega, aonde tiver uma mão estendida, vem com a tua glória agora sobre esse lugar. Toca o teu filho agora. Mais Espírito, mais. Abra sua boca agora. Eu sinto uma unção descendo aqui. Eu sinto uma unção descendo aqui. Da unção que está sobre mim, Pai. Da unção que está nesta casa. Vem sobre o teu filho agora. Vem sobre o teu filho agora. Mais. Levante as mãos, abra a sua boca e eu encerro. Comece a orar. Vem Espírito, sopra sobre ela agora. Sopra sobre ela agora. Sopra sobre ela agora. Sopra sobre ela. Eu sinto o teu sopro. Mais. Estende as mãos. Assim que eu acabar de orar por você, você vai profetizar sobre 3 pessoas, um de cada vez. E você vai dizer: respira. Você será uma voz profética. Estende as mãos. Eu vou contar até 3 e depois você vai abraçar. 1, 2, 3, um de cada vez. Pai, eu sei que o teu alívio veio sobre nós. Eu queria alguém comigo aqui. Vozes proféticas estão se levantando esta noite. Eu sinto uma unção neste altar aqui. Eu sinto uma glória neste altar aqui. Que os seus filhos sejam cheios agora do teu Espírito. Mais Espírito sobre eles. Assim que eu contar até 3, Senhor, eles vão profetizar uns aos outros. Enche essa casa da tua glória agora. Todo demônio que se levantou vai ter que cair em nome de Jesus. 2, maior é o que está conosco. 3, a unção quebra jugo. Abrace alguém agora, um de cada vez. Abrace alguém e diga: respira. Você é uma voz profética. Vamos. Profetiza. Abrace alguém e diga: você é uma voz profética. Respira.